Jesus aí. Amém. Amém. Minha voz não está mais grossa não, irmão, é porque eu tô rouco mesmo, amém? De vez em quando ela vai sair igual de adolescente, tem hora que ela vai sair alta, tem hora que ela vai sair baixa. Mas é porque hoje eu encarei uma maratona de aulas, eu tô igual o pastor Leandro agora, eu tô me transformando em um super professor. Apaixonou, hein, Luiz? Vigia, irmão. Aí hoje eu encarei uma maratona de aulas de 8 até as 16 horas. E ontem à noite a garganta já estava ruim, hoje ela acabou. Mas para Deus o sacrifício, né? E eu estou muito feliz hoje. Pessoal, eu tinha uma palavra, não é aquela questão de clichê de pregador não, sabe? Eu tinha uma palavra, hoje eu dormi à tarde pensando em uma série de coisas e eu tive um sonho engraçado. Quem já teve sonho engraçado aí? Levanta a mão. O meu sonho era engraçado, mas eu fiquei com raiva. Eu estava capinando um pasto. Fala glória a Deus. É, irmão, te dá a oportunidade de fazer uma piada com a minha cara. E eu estava muito cansado. E eu por dentro eu estava murmurando. E enquanto eu capinava um pasto, tinha um caboclo sentado debaixo de uma árvore. Aí eu murmurava dentro de mim e falava assim, mas pelo amor de Deus, que pasto é esse? Ele ia num bloco e anotava um negócio. E ficava olhando para mim rindo. Pensei, esse cara só pode estar me tirando. Eu capinei mais um pouco, eu escorei assim e fiz assim no suor. Aí dei uma escorada também, né? Igual no vídeo do Tri Parada Santa. Ele olhou para mim e fez assim. Tipo, por que você parou? Eu capinei mais um pouco, aí eu comecei a soltar a murmuração com a minha boca. Falei, eu lembro que era mais ou menos um negócio assim. Por que eu tô capinando esse negócio aqui? Um lugar que eu olhava em volta assim, eu tava meio que no nada de pasto, só pasto. Na hora que eu abri a boca para murmurar, ele marcou de novo e começou a rir. E eu acordei com aquele negócio na minha cabeça e falei assim, esse cara só pode ser Jesus. Eu tinha lido um texto do Luciano Subirá, que eu gosto muito dos textos do Luciano Subirá. E no texto dele ele falava sobre se tornar um escravo por amor de Cristo. E eu comecei a perceber que na minha vida eu sou um cristão por opção. Eu escolhi me tornar um cristão, eu escolhi Jesus. Mas é um tempo também na minha vida que eu posso me tornar um escravo por amor. E eu já ministrei algo semelhante a isso aqui. A ministração tem tudo a ver com essa imagem. Não é para você colocar um alargador não, vigia. Você chega lá, os pastores da comunidade estão transformados, mandando a gente colocar alargador, vigia. Misericórdia. Se sua família deixar, você pode colocar, né? Mas, mesmo assim, vigia. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Vou começar abrindo com uma história que eu já contei inúmeras vezes aqui. Eu creio que a mensagem, ela não necessariamente ela tem que ser para todos, mas se ela alcançar um coração, já está valendo, amém? Essa história sobre o avivamento que aconteceu entre os moravianos, ela é chocante porque ela tem tudo a ver com o jovem. E essa história conta-se de dois jovens da etnia dos morávios, que fica localizado perto da Polônia, que alguns anos atrás, centenas de anos atrás, eles vinham de um grande avivamento de oração. A igreja deles orou durante 100 anos de maneira ininterrupta, eles não paravam de orar. Algumas lendas e histórias contam que a igreja dos moravianos não tinha portas, era tudo aberto, só tinha um esquadro, porque ali constantemente tinha alguma pessoa sempre orando. E esses dois jovens descobriram que existia uma ilha e que existia um senhor britânico naquela ilha que era ateu e que tinha 3.000 escravos. E eles queriam muito ir ali pregar para aqueles escravos, mas eles não tinham condições. E quando eles mandaram uma carta para aquele senhor falou com eles que ninguém iria naquela ilha falar da baboseira do evangelho para aqueles escravos. Então, aqueles jovens tiveram uma brilhante ideia: nós não temos dinheiro e nós não podemos ir.
Eles mandaram outra carta e falaram: então nós vamos vender a nossa vida para você, nós vamos ser eternos escravos de vocês, trabalhar a vida toda, se nós tivermos a oportunidade de pregar para essa gente. Com o valor da nossa venda, nós vamos pagar a passagem. E aquele senhor aceitou, possivelmente acreditando que eles não iriam, e eles venderam as suas próprias vidas. Eles tinham entre 17 e 21 anos, e eles foram para aquela ilha para serem escravos eternamente, mas poder pregar para aqueles 3.000 homens. E enquanto eles estavam no navio, até tem uma música que utiliza da frase dos moravianos, se eu não me engano é a Nívia Soares que canta, mas eles gritaram algo semelhante assim para os familiares deles: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Ou seja, a nossa vida é uma oferta pelo sacrifício de Cristo. Eu começo abrindo com essa história de um avivamento que ele é falado há centenas de anos, e enquanto existir palavra de Deus, enquanto Jesus não voltar, inúmeras pessoas vão fazer menção desse avivamento, porque foi algo gritante que aconteceu na história. Se vocês não sabem, pesquisem sobre John Wesley na casa de vocês, um grande avivalista, que ele tem uma história marcada pelos moravianos também, muito bacana a história dele. Mas para a gente entrar mesmo direto aqui nesse texto, abre aí comigo o seu mapa do tesouro aí em Êxodo 21. Irmão Kevin, glória a Deus. Êxodo 21. Vou abrir aqui agora que eu estou na modernidade. Irmãos, eu era meio preconceituoso com ficar só na Bíblia de smartphone, mas eu estou achando legal, sabia? Vamos ler o contexto. Eu ia ler do 5 ao 6, mas vamos começar Êxodo 21 do versículo 1. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essa lei. Presta atenção na lei. Versículo 2. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, ele não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a sua mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Versículo 5. Se o escravo disser que ama sua mulher e os seus filhos, e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele encostará na porta ou no batente da porta, furará a orelha dele com um furador, então ele será seu escravo por toda a vida. É engraçado a gente pensar em escravidão e pensar que Deus, em algum momento da história, ele deu uma ordem para Moisés dizendo que ele aprovava a escravidão. É engraçado a gente pensar que Deus poderia estar ali dando uma justificativa para que até os dias de hoje homens estivessem escravizando uns aos outros. Mas como nós sabemos que o Antigo Testamento ele é a sombra das coisas que estavam por vir, ou a sombra do Novo Testamento, algo deve ser levado em consideração. Se eu te mostro hoje a sombra de uma pessoa, a fotografia da sombra de uma pessoa, e eu te pergunto, como é essa pessoa? Um homem, por exemplo, quantos anos ele tem? Ele usa barba, sim ou não? Qual a cor da camisa que ele estava vestindo no dia que tirou a foto? Ele é ruivo, loiro? Qual é a etnia dele? Possivelmente não, com certeza você não vai saber me contar nenhuma característica dele, porque você viu a sombra. Então, quando nós vemos o Antigo Testamento como sombra, nós não podemos julgar literalmente que não, Deus deixou bem claro que esse escravo, até os dias de hoje, deve existir escravos. Essa parte de analogia feita ao povo de Israel
tem tudo a ver com os dias de hoje. Por que eu falei sobre ser cristão por opção e ser escravo por amor? Porque hoje em dia é muito fácil. Eu morei em Trindade, no estado do Goiás. Em Trindade existe uma das maiores romarias do Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas passam por Trindade fazendo suas procissões anualmente, especificamente no mês de julho. Em Trindade existe a maior procissão católica, uma das maiores, e também em Trindade é uma das cidades do Brasil com a maior quantidade de igrejas evangélicas. São 400 igrejas para 120 mil habitantes. Ser cristão se tornou uma opção. É muito fácil ir em uma igreja. É muito fácil ter acesso a uma Bíblia. É muito fácil dizer que eu sou de Cristo. Por isso, eu quero trazer hoje uma expectativa para o seu coração, de você se tornar não um cristão, por assim dizer, mas um escravo por amor de Cristo. Aquele servo, aquele escravo que trabalhava, aqui o texto ele diz o seguinte, que após 6 anos, ele ganhava liberdade automaticamente. Mas se ele chegou ali solteiro, e se casou com uma escrava do dono, ele tinha que ir embora, ele podia ser livre, mas a escrava ficava. Se ele chegou casado, mas no decorrer do casamento eles tiveram filhos, ele tinha que ir, mas a mulher tinha que ficar com os filhos, porque ele teve filhos enquanto ele era escravo. Mas tinha uma outra opção, se por algum motivo, ele solteiro ou casado, pai ou não, ele olhasse para o dono dele e falasse assim: você vai ser meu dono. Ele me dispensou. Nossa, mas eu amo demais morar na sua casa. Eu não tenho mais para onde ir. Eu estou livre mesmo? Não, você está livre, pode ir, Nelson. Se eu quero, eu até podia ir, mas eu vou escolher ficar. Aí o meu dono, levanta aí, você manda em mim agora, me abraça. Ele ia me levar lá no lugar de adoração, lá no templo. Você está me conduzindo, senhor. Isso. Ele ia me escorar na porta da adoração. Fica daqui que fica mais bonito para o povo ver, para a imagem, ela está sendo gravada, o mundo está te vendo. Aí o meu dono ia fazer o seguinte, ele ia me escorar na porta e ele ia furar minha orelha. Aperta aqui devagar para não gritar. Isso. No dia que ele furasse a minha orelha no lugar de adoração, amanhã eu mudei de ideia, não tinha como mudar de ideia mais. Furou a orelha no lugar de adoração. Segura minha mão agora. Eu sou seu, acabou. Tô brincando, viu? Senão você quer me levar para casa depois? Pode sentar lá. Ele ia ser meu dono, porque eu furei a orelha. Você percebe que no 6º ano o escravo era livre, mas ele tinha a opção de escolher. Ele decidia se tornar um escravo. Ele decidia servir constantemente. Ele decidia ficar ali para sempre e não tinha jeito. Pessoal, se você ler aqui em Êxodo, você vai ver que não tem margem para erro. Ele não tinha opção de voltar atrás, não. Ele não tinha opção de voltar atrás. Por isso eu falo, eu posso falar da minha vida, eu não posso falar da sua. Eu olho para a minha vida assim, eu não vejo possibilidade. Não estou sendo prepotente, mas eu não vejo caminhos para seguir se não for na presença de Deus. Eu não vejo como eu faria. O que eu faço para me sair? Eu vejo que não tem como voltar atrás. Eu já estou muito enraizado com esse ambiente da presença dEle, com esse ambiente de corpo, de estar junto com vocês. Eu acho que para mim voltar atrás eu tinha que mudar de cidade, me apresentar só como psicólogo e ficar escondido e falar, e apagar meu Facebook, apagar tudo que eu tenho de rastro, mudar meu nome para a glória de Deus, sobrenome também, e ficar ali e fingir que eu sou uma pessoa. O pessoal me perguntar de onde você é, eu ia inventar outra cidade. Era a única possibilidade de recomeçar do zero e tentar esquecer, mas não é possível. Tem 2 níveis de cristão. Existe o cristão, vem no culto, está no culto, participa, tem uma consciência de quem é Jesus, vive até com Jesus, mas tem um outro nível que é aquele que usa dessa alegoria e falou assim: não, eu furei a minha orelha, acabou, vai ser o resto da vida assim. Você 100% radical em tudo,
vou lutar em tudo para me manter presente, me manter firme na presença dele, não vou sair, vou rejeitar os manjares do nosso tempo, vou falar não quando eu tiver que falar não, vou mostrar que de fato eu sou um cristão, entre aspas, radical, vamos usar essa palavra, um cristão de fato, né? Cristão de fato, cristão. Furou a orelha, não tem como voltar atrás, não tem como esconder. E existem alguns textos bíblicos que validam essa interpretação ou essa direção. Quer ver? Abre aí comigo em João 13. Vai soltando o texto aí para mim também, Mari. João 13, versículo 35. Como ser? Quais as características que acompanham um cristão da orelha furada? Alguém que escolheu, né, ter a sua orelha furada por amor. João 13, versículo 35. Isso. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. A primeira característica de alguém que teve a sua orelha furada por amor, que se tornou um escravo por amor, é que ele vai ter com uns com os outros, ele vai promover o amor de Cristo. Ele vai ser um agente de transformação baseado no amor de Cristo. Eu pego no pé de todos os jovens da igreja, brinco com todo mundo, faço uma piadinha com todo mundo, com o Kevin mais que com os outros, mas eu te amo, Kevin. O que eu quero é o melhor para você. Limpa aí a lágrima. Tudo com amor, querido. Você pode brincar, você pode chamar, você pode zoar, você pode pegar no bacon, você pode brincar um pouquinho, mas tudo com amor, com moderação. Você tem que estar atento no que é isso. As pessoas que serão conhecidas como servos de Deus, aqueles que vão mostrar que de fato eles mudaram, são as pessoas que tiverem amor uns com os outros. São aqueles que quando uma pessoa decidir andar 1 milha, ele vai ficar do lado e vai falar, eu ando 2 com você. São aqueles que quando um irmão estiver em aflição e precisar de uma vestimenta, de uma capa, ele vai oferecer a túnica. É aquele que quando ele tiver condições, ele vai dividir. O cristão verdadeiro, esse escravo por amor, é aquele que, mesmo no momento de angústia, ele vai estar ali para ser o ombro amigo. A Bíblia ela nos garante que há mais verdade em uma casa onde existe luto do que em uma casa que está tendo festa. Há uma verdadeira amizade onde há o choro. Você tem se preocupado com a pessoa que está do seu lado, com as pessoas da igreja? Quando você encontra uma pessoa triste, você vai até ela. Mas pastor, eu sou tão novo. Querido, abra sua mente. Abra sua mente, faça a diferença. Vá até as pessoas. Procure as pessoas. Ame mais. Critique menos. Eu falo porque eu percebo, sabe, gente? Eu percebo que quando às vezes uma pessoa está cantando, não quero intimidar os meninos que estão começando a cantar não, vocês vigiam, viu? Às vezes uma pessoa está cantando, tem pessoas que têm a capacidade de rir daquele que está cantando. Às vezes uma pessoa está dançando, tem pessoas que têm a capacidade de rir daquele que está dançando. Às vezes tem alguém dando um estudo de célula e ele começa a gaguejar, tem pessoas que por dentro elas têm a capacidade de rir. Tem pessoas que vêm para um culto e percebem que o irmão está com a calça um pouco desgastada, ou que o sapato dele não combina nada com a roupa, e tem a capacidade de rir. Aonde está o amor? Como nós vamos conhecer o cristão verdadeiro? Nós vamos conhecer o cristão verdadeiro quando ele chega assim, irmão, ele não precisa perguntar, suas roupas, como que está? Você tem roupa em casa? Não. Vai na sua casa, traz uma sacola. Você está vendo que aquela pessoa está vindo para a igreja, você vê que ela não está vindo tão bem vestida. Não é porque é a opção dela não, às vezes ela não tem condição. Traz uma sacola da sua casa, você que tem muito, e dá uma oferta, ninguém precisa ver. Você está percebendo que o irmão que canta tem dificuldade? Se você tem esse dom,
auxilie. O irmão que toca violão errou a nota, você tem o dom, chega nele, ensina uma maneira diferente de fazer. A pessoa foi dar o estudo de célula dela foi mal, ela foi mal no estudo de célula, ela não conseguiu. Semana que vem, fulano, eu vou sentar com você, eu vou pedir o nosso líder para me sentar, porque eu tenho mais tempo, e nós vamos estudar juntos, e você vai dar o melhor estudo de célula da sua vida. Gaste tempo uns com os outros. O cristão verdadeiro, ele gasta tempo. Eu não estou aqui para envaidecer ninguém, mas eu posso apontar qualidades. Por exemplo, Marcelo. Marcelo é um cara, gente. Eu não falo isso não é para envaidecer não, porque o Espírito Santo sabe do coração dele. Qualquer hora que eu ligar para o Marcelo, que eu precisar de qualquer coisa, eu sei que ele vai estar ali pronto para fazer. Se for para ir na minha casa, arrumar uma coisa, se for para ajudar a levar uma coisa em algum lugar, se for para estar junto comigo, para a gente orar, vai estar junto comigo igual em qualquer momento. Muitos têm essa qualidade, muitos aqui. O Kevin também, eu podia citar o Kevin. Ele é meio rabugento, mas se for para mexer com essa parte daqui para cima, ó, nem todo mundo é perfeito em tudo, né, Kevin? Se for essa parte daqui para cima, menos varrer, ele faz tudo. Por isso que eu estou agora num varrer, é a próxima meta. Estou brincando. Mas é o coração, o cara está pronto para servir, o cara está pronto para fazer. A gente tem que ser disponível. A gente tem que ser pronto para servir, querido. A gente tem que estar pronto para ter isso uns com os outros. E se a gente for mais a fundo, quer ver? Presta atenção. Abre aí em Mateus 8:20. Vou tentar correr aqui, querido, porque essa ministração aqui ela é um pouco mais extensa. Mas você precisa sair daqui hoje munido de todas essas informações para você de fato se tornar um cristão, né, um escravo por amor. Olha aqui, Mateus 8:20. Vou te dar um choque de realidade. Se servir para você, toma posse. Tá bom? Mateus 8:20. Já abriram aí. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Alguns cristãos, algumas pessoas nesse momento queriam seguir Jesus, mas um falou o seguinte: Senhor, eu preciso ir lá despedir dos meus pais, cuidar dos negócios da minha família. Jesus já deu uma cortada. O outro já falou assim: eu preciso enterrar o meu familiar. Jesus já falou assim: deixe que os mortos, né, cuidem dos mortos, enterrem os seus próprios mortos. Jesus não dava espaço. E quando Jesus traz essa palavra, ele está falando o seguinte: olha, se você decidiu me seguir, é da minha maneira, não é da sua. O escravo por amor, ele não tem opção. A partir do momento que ele escorou na porta e foi furada a sua orelha, ele não é só mais um cristão, ele é uma pessoa que abdicou da sua vida e da sua suposta liberdade para fazer o que Jesus chamou. Deixa eu te contar uma história minha pessoal. Eu chego lá em Nairobi, no Quênia, eu vou para o deserto. Chego lá, começa a vir aquela comitiva da tribo turcana. A gente via eles bem longe, uns tocando cabra e outros vindo, com mulher, menina aqui, menina atrás, menino de todo lado. O missionário virou para mim e falou: Nelson, possivelmente na hora que eles chegarem, eles vão oferecer uma bebida. Se nós não bebermos, eles não deixam a gente nem permanecer aqui no deserto. E se você estudar um pouco de missiologia, você vai entender que na hora de servir para conquistar um coração, você tem que ir até os extremos. Você não pode selecionar o que você vai fazer. Eu pensei: meu Deus, o que é essa bebida? Quando eles foram aproximando assim, o cara tirou um pedaço de coco, só aquela casca assim, todo arrumadinho, tipo um copo. Pegou aqui atrás tipo um embornal assim de couro. E despejou assim naquela caneca leite. E o outro veio e despejou sangue. Nelson, mas você é pastor, você teve que beber sangue? Você vai para o inferno. Aquela tribo, querido, ela estava diante de mim e dos outros missionários, e eles tinham muito amor por nós. Mas se a gente não beber, eles não dão acesso nenhum. Não adianta você voltar na outra semana não, você nunca mais entra lá.
Eles não entendiam português. Aí o outro missionário falou assim: gente, não precisa beber não, só molha a boca, faz bigodinho. Sabe aquele bigodinho? Quando você vai beber leite com Toddy, você deixa o bigodinho sujo assim? Eu falei: eu vou beber esse negócio. Pô, fala que não precisa, mas eu tenho um propósito de comer e beber tudo. Tô brincando, né, irmão? Isso é só para quando eu sou convidado para almoçar na casa das pessoas. Aí os missionários vinham e faziam assim, ó. Não vou fazer não, porque vai ficar pingando aqui do bigode. Aí ficava aqui tudo sujo de branco e vermelho. Aí os turcanas abriam o braço e chamavam o povo e já começava a cantar. Um só sujava o bigode. Mas Nelson, por que isso? Por amor a Cristo. Nós chegamos lá, a Marise, uma amiga minha, ela era enfermeira. Tinha um rapaz que ele estava com uma ferida na mão. O tanto de você pensar, querido, você já viu quando um lixo na sua casa fica muito tempo ali e dá aquele bicho? A mão do menino estava desse jeito. Ela virou para mim: Nelson, eu esqueci as luvas. Aí o outro falou assim: gente, vocês vão limpar ele, a mão de vocês não está ferida não, né? Porque a incidência de AIDS aqui é de cada 10, 8 tem. Falei: Marisa, pega o álcool. Pegou aquele super litro de álcool e ela ia jogando e eu ia com um palitinho esse tipo de picolé limpando, e a gente fazendo ali, limpando, e ela enfermeira e eu o auxiliar do enfermeiro. O auxiliar do enfermeiro, ele sempre vai pôr a mão na massa, e eu ia limpando e ela jogando álcool à distância. Aí ela limpou, atou, fez o curativo. Você acha que missionário é aquele que chega lá fora no país e fala de jeito assim: ô, Jesus te ama? Eu aprendo a falar na língua dele, falo: ó, Jesus te ama, viu? Vai mudar a sua vida. Ô, deixa eu falar, estou batendo na sua casa aqui, está o nosso folhetim, Jesus também te ama. Não, querido. Você está ali é para construir cerca, você está ali é para limpar ferida, você está ali é para servir as pessoas. O grande propósito de Cristo sempre foi servir as pessoas. Por isso que quando Jesus falou o seguinte: eu vou, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele já orientou para os outros e falou o seguinte: olha, se eu que sou o filho, eu não vou ter essas regalias, você quer vir? Então já vem sabendo, já vem preparado, para gastar a gasolina do seu carro, levando irmão em casa. O carro é seu, mas o carro é de Jesus. Já vem preparado para, na época de congresso, quando for receber as pessoas na sua casa, às vezes você der a sua cama para eles sentarem. Já vem preparado para gastar um pouco a mais, pagando e ajudando a pagar a inscrição do acampamento para as pessoas que não têm condição. Já vem mais preparado, porque no final do culto tem cantina. Se você tiver uns 5 reais sobrando, guarda para você abençoar o seu irmão. Sempre assim. Jesus sempre pronto em servir. O seu primeiro milagre, quando ele transforma a água em vinho ali, naquele casamento, Jesus fez aquilo para aparecer? Ou ele fez para servir a necessidade daquelas pessoas? Para servir a necessidade daquelas pessoas. O seu maior chamado ministerial não é cantar, o seu maior chamado ministerial é servir. O seu maior chamado ministerial não é ser líder de célula, é servir. Não é pregar, é servir. Não é dançar, é servir. Não é recepcionar as pessoas ali, é servir. É colocar em prática aquilo que Jesus colocaria nos nossos dias. Quando um caminhão de lixo passa correndo na porta da sua casa e o lixeiro deixa uma sacola para trás, você critica ou você pega aquela sacola e coloca no lixo da sua casa? Porque se você critica, você não é tão diferente daquele que deixou para trás. Se você tem uma lixeira, coloca na sua lixeira. Ou faça igual eu. Depois que os cachorros rasgar tudo na porta da sua casa, você apela e compra uma lixeira. O cachorro não voa. Eu apelei e comprei uma lixeira, ela é dessa altura. Só se for um fila brasileiro para ir lá e rasgar tudo agora. É servir o nosso chamado, o maior, o que nós temos. Servir mutuamente em amor. Vocês estão entendendo? Levanta a mão aí. Eu quero imaginar que vocês estão calados, porque a maioria está constrangida, igual eu estou. Quero imaginar, porque se não for por isso, eu acho que vocês estão desanimados. Mas vamos lá, abre aí em Mateus 23, 11.
Vou encher vocês de versículo bíblico, para vocês não cogitarem que isso aqui é só encheção de linguiça. Olha para você ver, Jesus ele colocava todo mundo contra a parede. Vou ler o versículo 10, o anterior. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias ou Jesus. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Pode transferir essa palavra servo para escravo. O maior é o que serve. O maior não é o que prega. A primeira palavra profética que eu recebi sobre o meu chamado ministerial me veio à tona, eu lembrei delas nesse ano, no ano passado. A primeira palavra que eu recebi veio da cozinha de um acampamento. Enquanto eu contava um testemunho, e a irmã Lurdinha saiu e olhou assim para mim e brincou com o pastor Denner e falou assim: pastor, aí tá, ó o futuro pastor aí falando. Não foi de um altar de uma igreja, foi de uma cozinha de um acampamento, uma mulher baixinha de avental. Primeira palavra que eu recebi. Não foi de um profeta que falou: eis que eu te digo, jovem da terceira fileira, venha cá, mancebo, curve-se e receba a palavra. Não teve nada disso. Não teve anjo, não teve terremoto igual Paulo e Silas, não teve um clarão igual Saulo, nada disso. Foi uma mulher que saiu limpando a mão, mais ou menos assim. Falou: pastor Denner, aí o futuro pastor? Que veio para o meu coração. E com o tempo Deus foi testificando. Você pode perguntar para o pastor Leandro, para a pastora Dalila, para a Jéssica, para os pastores da comunidade. Primeira coisa que a gente, às vezes, quando é mais novo, a gente imagina que ser pastor é bom demais. Prega, acaba o culto, vai para casa. Querido, servir é a parte mais dura do dia a dia. Hoje em dia, graças a Deus, nós somos pastores de inúmeros pastores, amém? Então descentralizou. Mas antigamente, 3 horas da manhã, o cara te ligava: pastor, mas tem um cara aqui endemoniado, vem aqui, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente chega lá, alguém já expulsou o demônio. Mas quem expulsou? Ah, foi o fulano, líder da célula do meu menino, ele estava por aqui, expulsou o demônio. Foi o outro. Pastor, pelo amor de Deus, tem uma família passando necessidade, está com fome. O que aconteceu? Ah não, na hora que a gente chega, já veio alguém, já socorreu. O outro está com problema, já veio um e socorreu. Servir, querido. Jesus deixou bem claro quem é o maior. O maior não é quem prega bem, não é quem canta bem. O maior é o que serve. Sabe quem é o maior? É aquele que chega todos os dias mais cedo e arruma as cadeiras. É aquele que vem no dia que não tem ninguém e lava. É aquele que na hora de entregar as funções do acampamento pede para trabalhar no apoio. É aquele que quando não tem ninguém para lavar um banheiro, ele fala: eis-me aqui. É aquele que quando alguém chega de fora, ele fala o seguinte: pode tocar no meu lugar. É aquele que quando está com uma palavra preparada, e às vezes o outro fala assim: nossa, eu tenho uma palavra para hoje. Ele vira e fala: então você que vai pregar. É o que nega a sua existência, transfere para o outro a responsabilidade. É o que agou aquela planta. O maior sempre vai ser o que serve. E não é porque o pastor Nelson está falando, não. É porque Jesus falou em Mateus 23:11. Maior é o que serve. Maior é o que é escravo. Maior é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz. Esse é o maior no reino. Agora Filipenses 2, abre aí. Está vendo que hoje eu estou indo de texto em texto? Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Olha, agora nós vamos entender por que Jesus falou que o maior é o menor. Olha por que o maior é o menor é o maior. Tende entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus.
tinha. Eu estou lendo na versão de hoje, amém, queridos? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de escravo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Amém. Amém. Tinha a natureza de Deus, mas não queria ser igual a Deus. Falou: eu abro mão. Para ganhar esse povo eu abro mão. Eu sinto as dores, eu carrego a cruz. Para ganhar esse povo eu assumo o pecado. Eu coloco sobre mim o fardo que estava sobre eles. Abriu mão. Nós estamos agora em um período na nossa caminhada aqui da comunidade que nós estamos falando sobre o Kingdom Movement. Você sabe por que essa coroa está aqui? Porque ela já tem dono, ela é de Jesus, não é só um símbolo nosso não, ela já tem dono. Ela é de Jesus, e a minha e a sua coroa a gente vai colocar nos pés dele também. É o único motivo pelo qual nós vamos nos tornar maiores lá. Nós vamos ser menores na terra, para sermos maiores no céu, ganharmos uma coroa e termos o privilégio de colocar diante dos pés dele. É para isso que nós vamos ganhar uma coroa, só para colocar diante dos pés dele, para reconhecer que nós estamos no reino, mas o reino não é nosso. Lutar em prol do reino é lutar pelo serviço do reino. Servir em todo tempo. Ser disponível. Amanhã 7 horas da manhã, 8 horas vai começar, mas 7 horas já tem uma comitiva de gente indo ali para a escola José Romero, o antigo NEC. Nós estamos indo ali para quê? Para servir. Não é para ser crente e aparecer e pagar uma de crente para ninguém não. É para servir. Não é para ir e andar com Bíblia debaixo do braço. É para servir. Como eu vou servir, pastor Nelson? Com o que te mandarem fazer. Pegar lixo na rua, ajudar alguém numa atividade, segurar o menino de alguém que tem que ficar ali, porque vai ter dentista, segura a criança no colo para a mãe ter tempo. É para servir. Nós vamos lá com o único propósito: servir. Eu lembro, gente, com muito carinho das experiências que a gente teve ali na MCM, porque essa palavra aqui é a cara de MCM. Pastor Leandro teve ali, mas a Dalila. Um dia eu fiquei muito chocado. O pastor Ebim, ele é tipo filho do pastor José. É tipo a segunda palavra dentro da MCM é do pastor Ebim. Um cara extremamente simples. Você vai chegar lá, você não vai dar nada, porque se ninguém te contar quem ele está andando geralmente de calça jeans e de chinelo, porque ele acha mais confortável. Um dia a gente estava lá, numa fila, no intensivo, era um intensivo de janeiro, lotado a escola, mais de 400 alunos, numa fila de intensivo, e o pastor Ebim estava na fila. E um rapaz, brincando com a palavra que foi ministrada, virou para o outro e falou assim: ô irmão, você entendeu? É melhor o que serve. Lava meu prato. E aquele menino ficou constrangido, pegou o prato para lavar. O pastor Ebim na hora saiu do lugar que ele estava, falou assim com os dois, viu a situação e falou assim: não, pode deixar que eu lavo o prato dos dois. Pegou e foi para o final da fila. Tinha umas 80 pessoas para lavar prato. Querido, o nosso caráter, o meu caráter, não estou falando do seu, o meu caráter precisa mudar demais para a gente conseguir vencer aqui. A gente precisa aprender a negligenciar a nossa vontade. Eu sei que acampamento sempre tem isso, e não é porque o pastor Nelson falou que vai mudar. Mas a gente está cansado de ver no acampamento, está na última música da ministração, o jovem vai saindo, vai lá e pega o prato dele e volta, e já coloca ali perto da mesa onde vai servir o almoço. Ah, por quê? Não, pastor, porque é a fila. Servir, querido. Servir. Todo mundo vai comer. Por que ninguém corre e pega o rodo e o balde coloca na porta do banheiro? Não, eu estou aqui porque ninguém vai passar na minha frente não, eu sou o primeiro a lavar.
E nós não precisamos ir a fundo. Está nítido por que as pessoas não fazem isso. Está nítido por que as pessoas não fazem. Vocês estão entendendo qual é a tônica da palavra? Ser um escravo por amor é ser como Jesus. E ser diferente do que é a igreja atual. As pessoas não estão preocupadas em ser como Cristo ou ser menores. Olha aí em Gálatas 5,13. Tem mais texto, querido. Nós estamos encerrando já, mas tem mais texto. Gálatas 5, versículo 13. Olha só esse texto de Gálatas. Porém, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Acabou. Nocaute. Não tem opção. É assim ou não é. Ou é ou não é. Não tem um meio termo na palavra de Deus. Os mandamentos se resumem ao quê? Servir e amar uns aos outros. Nós não podemos confundir a nossa liberdade. Ai, pastor, mas é porque eu já sou líder de célula há tanto tempo, e eu já lidero célula há tanto tempo, e eu já sou crente há tanto tempo, e eu já assinei o meu termo de membresia há tanto tempo, e vai ter encontro, e só serve para mim ficar na intercessão. Quando alguém vira de cara e fala, pastor, só serve para mim ficar na intercessão, a revelação do Espírito que vem à minha mente é que a intercessão é um lugar de preguiçosos. Porque a pessoa só quer a intercessão? Por que ninguém tem uma revelação que vai lavar vasilha? Pastor, estou impactadíssimo. Vai ter encontro da rede Wi-Fi, pastor. O Espírito Santo já me falou. Eu vou pagar a inscrição para 2 pessoas e vou trabalhar no apoio todos os dias. E vou ceder a minha barraca para alguém dormir. E vou jejuar, aleluia. Não tem esse tipo de revelação, irmão. É difícil esse tipo de revelação saltar do nosso coração. A Bíblia fala que é melhor o que serve. A Bíblia aqui está falando, aqui em Gálatas, que a lei se resume em uma única coisa: amar uns aos outros. E que eu não posso confundir a liberdade que foi conquistada por mim na cruz como motivo para selecionar aquilo que eu vou estar fazendo. Eu não posso confundir isso. Ali na MCM, uma das coisas que eu achava assim, tem coisas que são muito extremas, querido, que não convém nem citar para você não escandalizar. Mas lá tinha o culto dos alunos. E uma das palavras que a escola vivia é que você não precisava de muitas palavras na sua boca para que o Espírito Santo te usasse. Então, quando chegava quinta-feira, ou no dia, quarta-feira, ou na quinta, que era o dia do culto dos alunos, o líder dos homens ia aproximando de alguém e falava assim: ô Guilherme, você sabe que amanhã é o culto, não é? Aí o Guilherme falava: sei. Então, a palavra é sua, você vai pregar. O Guilherme: não, pastor, mas eu não sei pregar, porque o meu negócio na minha igreja é tocar. Guilherme, você nasceu para servir, você vai pregar. Aí o Guilherme ficava angustiado porque ele não sabia pregar. Então, Guilherme, na hora do culto, você vai lá, assume a palavra, faz uma oração e dispensa todo mundo em nome de Jesus. Era assim. Todo mundo sempre preparava uma palavra, ninguém ficava sem uma palavra, até quem não sabia pregar. Porque o medo de alguém chegar assim, 2 horas antes: ô fulano, hoje você que vai pregar. Tinha isso. Ah, mas eu não sei falar. Essa desculpa é velha, porque Moisés usou ela lá no Antigo Testamento. Essa é velha.
Eu não sei falar. Moisés usou. Muda. Pastor, você vai me forçar a falar? Não, querido, eu não vou te forçar a falar. Eu só quero que você entenda que você tem que estar, no mínimo, preparado para aquilo que Deus te chamar, no momento que Ele te chamar, na hora que você estiver disponível, se tiver uma oportunidade. Se tiver uma oportunidade. Eu falo porque assim, a gente chega aqui no culto, eu vejo muito o Leandro e a Dalila, eles chegam no culto, aí, às vezes o pessoal está aqui ensaiando louvor, e eles começam aqui a arrumar as cadeiras, aí a Dalila vai e começa a arrumar ali, o Leandro começa a arrumar aqui, ou eu também, a Jéssica, enfim, tem outros irmãos que arrumam. A gente começa a arrumar, e às vezes tem um irmão que ele já chegou mais cedo no culto, aí ele senta aqui e fica de jeito assim, ó. Aí você vem, licença, eu tenho que arrumar. Ele levanta, aí ele senta, e você está arrumando, e você está servindo, e ele está ali mexendo no celular, como se fosse algo natural, porque afinal de contas a responsabilidade é dos pastores. Aí ele vai ali, e ele percebe que, pastor Leandro, ó, o banheiro está terrível, o banheiro aqui da igreja está terrível, porque tem lixo para todo lado, e o chão está uma nojeira. Engraçado que na porta da cozinha aqui não está escrito, ó, entrada permitida somente a pessoas autorizadas. Não tem isso, aqui não é empresa, gente. Pelo menos, talvez todo mundo aqui já entrou nesse depósito, a maioria. A maioria já viu um balde, um rodo ali. Não estou falando que vai virar tipo a casa da mãe Joana, que todo mundo pode entrar e ir pegando tudo. Mas pastor, ó, eu vi que o banheiro está sujo, eu estou vendo que está todo mundo apertado, eu posso ir ali e dar um tapa nele, só fingir que está bom? Só dar uma ajeitada para não ficar feio demais? Pastor, eu estou vendo que a grama ali está secando demais. Eu posso ir ali e aguar? São coisas simples, querido. São coisas simples. Nós somos chamados para servir, são coisas simples. O pastor Leandro lembra, glória a Deus que não tem isso mais, mas você já desentupiu o vaso usando garrafa de Coca-Cola, em encontro e em acampamento. E aquilo é império das trevas, irmãos, não é de Deus. O vaso está entupido, você enfia uma garrafa de Coca-Cola, você começa a apertar ela, empurrar ela e chacoalhar para ver se aquela menina do chamado sai lá de dentro e deixa a água embora. Só sai a parte do cabelo dela, o corpo vai embora, só sai aquele trem preto. Aí você entorta todo, mas é por amor a Cristo, porque o encontrista depois ele tem que vir e o banheiro tem que estar limpo. Nós já limpamos demais, nós já achamos cada coisa no banheiro de encontro, irmão. Era assim, querido. Eu não estou querendo fazer um paralelo com a minha época e a sua época, mas eu estou te entendendo que você pode fazer muito mais. Não precisa levantar a mão não, mas talvez tenha alguém aqui que planejou dormir amanhã até tarde. Entregue por amor as pessoas ali daquele bairro do bairro Santa Cruz. Entregue a sua manhã por amor. Entregue a sua manhã como um escravo da orelha furada que não tem opção. Pastor, mas eu trabalhei a semana toda. Eu também, querido. Eu estou cansado também. Que pressão, hein? Se eu não te ver amanhã lá, hein? Talvez você não sente tão pressionado, né? É Jesus, querido. É por Jesus, não é por nós. É pelas pessoas, na verdade, que estão ali. Servir. A gente tem tantos testemunhos de pessoas que entram aqui na comunidade e falam, pastor, eu permaneci aqui por um abraço, eu permaneci aqui, pastor, pela atenção que me deram. Eu permaneci aqui porque o pessoal, na hora que acabou o culto, depois ofereceu para me levar em casa. Tem muitos testemunhos assim, querido. O servir, às vezes, é melhor do que o pregar. E o último versículo, porque deu 9:30. Eu sei que todo mundo quer cachorro quente e outras cocitas más. Então vamos lá. João 12. João 12, versículo 26. Sendo escravos por amor, querido. Não é pela pressão, é pelo amor. Negue-se a si mesmo. João 12, 26. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo ou meu escravo. E o meu Pai honrará todos aqueles que me servem.
O escravo, ele segue. O escravo, ele vai aonde Jesus vai. O escravo faz o que Jesus direciona. Ele está disponível 24 horas por dia. O escravo nem dormir ele dorme. Se o senhor dele estiver precisando, nem dormir ele dorme. Ele escolhe trabalhar. Ele escolhe fazer. Ele escolhe pôr a mão na massa. Sabe, querido, as alegorias da palavra de Deus, elas são muito nítidas. Tudo que você for ver na palavra, todas as vezes Deus tem algo para tratar na nossa vida. O Espírito Santo sempre vai ter algo para nos convencer, para nos conduzir, para nos levar, para nos fazer mudar, querido, para nos fazer enxergar a nossa realidade, a nossa prioridade. Qual é a sua prioridade? A sua semana, você vive a semana toda em busca de quê? Qual é o motivo pelo qual você vive a sua semana? O que você tem escolhido? A gente caía na escala lá na MCM. Eu vou te falar um negócio. Eu saí da casa da minha mãe, eu era bom para cozinhar ovo, esquentar água, fazer gelo. Eu era fera nisso aí. E eu lembro que na escola de missões, um dia eu caí na escala da cozinha, cozinhar o fim de semana. 90 alunos, no total 130 pessoas. Eu falei, Jesus, cardápio. As tias da cozinha deixavam o cardápio. Aí eu cheguei lá no cardápio, tava de jeito assim, ó. Menos mal, né? Quer ver as mulheres falar menos mal? A Dalila eu sei que ela é boa para fazer isso. Estrogonofe. Aí eu falava, meu Deus, misericórdia, estrogonofe. Não sei nem por onde começa. Aí caiu a fulana de tal. Nossa, ela tá na cozinha, beleza. Eu chegava nela, falava assim, ô fulana, como nós vamos fazer estrogonofe? Eu falei assim, não sei cozinhar nada. Eu falei, Jesus amado. Aí chegava outra, era 3, também não sei. Aí nós ia tipo com um cara de cão arrependido, procurando alguém na escola, falava, fulano, eu sei que você ficou semana passada, mas fica ali só dando a direção pra gente, ninguém sabe cozinhar nada. Aí ele falava, pega tanto de creme de leite. O outro falava, pega tanto disso, vai cortando o peito do frango. E a gente ia fazendo aquilo ali porque tinha o horário certo. E a gente acordava às vezes 5 horas da manhã, querido, porque quem não tem prática tem que levantar mais cedo para compensar. E a gente ia fazendo. E você ia fazer, na hora que terminava o estrogonofe, que você passava a colher, ela agarrava, porque o fundo tinha queimado, né? E era um estrogonofe mesmo com gosto de cacau show, né? Um negócio meio diferenciado. Você fazia aquela salada para disfarçar, jogava tomate em cima para parecer que ficava bonito. Fazia um suco caprichado, né? Um arroz, acertava no arroz. Jogava um pouco mais de creme de leite, eu acho que é creme de leite. O negócio dá uma melhorada, dá uma aparência. Mas tinha dia que saía cada comida daquela cozinha, querido, que não sobrava nada, né? Porque a fome era muita, né? Mas a gente fazia. E depois, lavar as vasilhas, querido. Ah, você cozinhou, você foi de 5 da manhã até meio-dia. Aí você lembra das panelas do encontro, né, irmão, do acampamento ali, né? Aí você foi ali até tarde, aí depois você tinha que lavar a vasilha, você já estava com todo dolorido. Aí você lavava a vasilha e deixava tudo pronto. Aí ligavam lá da chácara do pastor José na escola. Manda quantos alunos tiver, porque as vacas estouraram aqui a cerca aqui, e os meninos, precisa dos meninos e das meninas. Você trabalhou o sábado todo na cozinha, você arrumava ali, vestia uma calça mais ou menos ali, e ia para a fazenda ainda. Chegava lá e eles te segurava sábado até 7 horas da noite. Você falava, não, domingo eu vou descansar. 6 horas da tarde, o monitor passava de alojamento em alojamento e falava, tem culto, tem culto. Ah, mas eu estou cansado. Irmão, quem cansou morreu na cruz e já ressuscitou, a gente não está cansado não, levanta. Você não ia, você era disciplinado. No outro dia, você tinha que acordar às 6 horas da manhã, dar uma palavra sobre
as necessidades que o cristão tem de participar do culto congregacional. Por que você dava a palavra? Porque você não participou no domingo anterior. Então todo mundo já sabia que você era aquele que tinha que faltar. Pode parecer muito duro, querido. Graças a Deus a maioria de vocês não vai passar por isso, em nome de Jesus. Mas são situações que nos moldam, por isso eu te falo. Se você não decidiu por Cristo, você decidiu por Cristo e achou que era diferente, é serviço, viu, querido? É serviço. Escolher ser um escravo por amor. Hoje você precisa decidir. Você pode ser um cristão a vida toda, ou você pode furar a sua orelha e falar assim: não, a partir de hoje eu vou ser mais do que um cristão, eu vou ser um servo de verdade. Amém? Fica de pé em seu lugar. Sermão raiz no papel, sem iPad. Nada contra, viu, querido? É porque nós estamos aí que uns dias eu estou usando no smartphone. No amor, querido. Aquele escravo que saiu andando para furar a orelha, o dono dele não empurrou ele não, ele foi porque ele quis, amém? Para servir a gente tem que ter uma disposição pessoal, um desprendimento pessoal. Não é pela pressão. Porque servir pela pressão, servir de coração fechado, querido, você tem que estar disponível o tempo todo. Hoje você vai poder exercitar na hora que o culto acabar, voltando a sua cadeira para o lugar, amém? Mas por enquanto, reveja aí seu conceito. Como que está a sua orelhinha? Está sendo só um cristão de igreja? Você está sendo um servo que decidiu seguir aquele que não tem nem aonde reclinar a cabeça? Nosso lugar, querido, é aos pés de Jesus. Como aquela canção diz. Estou dando uma dica para vocês, amém? Meu lugar é aqui. Os seus pés. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite como a tua igreja, como a tua noiva. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja aquele que nos convence do nosso pecado. Que o Senhor venha ser aquele que nos consola, aquele que nos direciona. Traz o entendimento, Deus, para as nossas vidas, sobre a necessidade de te servir, Deus, enquanto há tempo. De buscar o Senhor ainda enquanto nós podemos te achar. Nos leva, Deus, aos teus pés. E que possamos ser no dia a dia, Deus, as mãos do Senhor. Que possamos ser, Deus, como os teus olhos. Que possamos ser como a tua boca. Que possamos fazer, Deus, segundo o teu propósito. Vá para os pés de Jesus, querido. Vá para os pés dele. Peça para que ele coloque mais do caráter celestial na sua vida. Peça para que o Senhor, ele conquiste o seu coração até que nada mais reste. Os olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te toda esperança.
fazes de mim o teu lar. Faça desse dia o dia em que você caminhou como escravo até as portas do local de adoração e decidiu de maneira espontânea furar a sua orelha para se tornar um escravo por amor. Faço teus Uma oferta. Ofertas de amor. Os nossos dias como uma oferta de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer eu canto, eu te amo. E em ti, meu refúgio, e em ti toda a esperança, e em ti meu destino, e em ti meu motivo. Declara em ti, e em ti. Aonde é o seu lugar, querido? Se posicione. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que eu tenho, Tudo que tenho é teu. Tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar. Fazes de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu. Tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar. Fazes de mim o teu lar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, meu lindão, diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo, o amigo da noiva, o amigo da noiva, o nosso consolador, aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Eu sei, Senhor, que todos nós estamos em um processo de conversão. Existem pessoas, Deus, que estão nos mais variados níveis, Deus. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, não por força, não por violência, convença o meu coração, convença o coração dos meus irmãos, Deus. Leva cada um de nós, Deus, a servir, Deus, na tua casa da melhor maneira possível, a servir, Deus, todo aquele, Deus, que necessita ser servido, servir em amor, servir em comunhão, atender, Deus, o nosso próximo, Deus, em espírito e em verdade, Deus. Manifestar a adoração, Deus, sem palavras. Manifestar a adoração sem canções. Através de atitudes, glorificar o teu nome. Faz com que cada um de nós, Deus, se torne embaixador do Senhor, não somente na palavra, mas também na vida prática. Nos leva, Deus, a compreender que a partir do momento que nós te aceitamos e decidimos te seguir, nós decidimos viver segundo o teu propósito, reclinar a cabeça onde o Senhor pode reclinar, tocar naquilo que o Senhor pode tocar,
deixar de comer, Deus, na hora que se é necessário, ou se alimentar também, Deus, quando nós somos chamados. Nos leva a compreender, Deus, que se fosse para o Senhor tomar uma fila, o Senhor jamais gostaria de ser o primeiro. Nos leva a compreender que se fosse para escolher ficar sentado ou em pé, o Senhor cederia o seu lugar. Nos leva a compreender, Deus, que se o Senhor estivesse entrando em algum estabelecimento e alguém viesse atrás de você, o Senhor abriria a porta e não fecharia antes dessa pessoa passar. Nos leve, Deus, a ter entendimento que se fôssemos dormir na sua casa, nós usaríamos a sua cama e não ficaríamos no chão. Nos leva ao entendimento, Senhor, que talvez o último pedaço de carne, ele não estaria no seu prato, mas sim no nosso. Nos leva, Deus, a entender que se o Senhor estivesse hoje aqui nessa igreja, o último lugar talvez que o Senhor estaria contente em ficar seria no altar ministrando. Antes o Senhor cuidaria dos serviços. Nos leva, Deus, a ter um sentimento de servo, de escravo, de alguém que não tem para onde voltar. Nos leva a compreender, Deus, que nós entregamos a nossa vida por amor daquele que um dia entregou a sua vida por nós. Que cada um, Deus, que está aqui hoje nessa noite tenha um coração mais aberto, Deus, ao ensino. Que cada um que está aqui hoje, Deus, tenha um coração mais aberto, Deus, ao serviço do Senhor. Que possamos, Deus, uns aos outros, uns com os outros, Deus, em amor e unidade, sermos a marca profética da nossa cidade. Que a coroa que um dia venhamos tomar, Deus, aí no céu, ela sirva simplesmente para colocar diante dos seus pés e fazer o seu nome glorificado. Aleluia, querido. Amém? Você pode erguer as suas mãos, nós estamos encerrando. Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança. Que o nosso lugar seja sempre aos seus pés. Que possamos desfrutar de toda a graça que está em Cristo Jesus. Que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós. E que todo o amor do nosso Pai, que é zeloso e bondoso, possa cobrir as nossas vidas. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Nós estamos juntos amanhã no culto de celebração. Cumprimente pelo menos uma pessoa, diga para ela que ela é especial. Aqui, aos